Fala minha gente, meu nome é Thiago, professor de Filosofia e Sociologia aqui na cidade de Campina Grande e eu estou vindo aqui para comentar um pouco sobre a prova do Enem 2019, especificamente sobre o tema Filosofia, já que muitos têm me procurado. Não vou entrar aqui no debate sobre as questões propriamente ditas, uma a uma, mas sobre a prova em si. E o que eu posso dizer desde o princípio é que eu gostei, eu estou satisfeito com a prova no tocante a essa área especificamente. Acredito que não só eu, mas todos os profissionais de filosofia ganharam muito com essa prova. Isso porque foram quase 12 questões claramente, explicitamente voltadas ao conteúdo de filosofia. Isso para a gente é um ganho, para a nossa área é uma vitória. O grande receio diante da nova conjuntura política de todos os profissionais da minha área era justamente uma exclusão arbitrária da filosofia nessa prova, até porque essas provas de caráter nacional, provas vestibular, elas têm esse peso, o peso de se excluir ou inserir certos conteúdos dentro da grade curricular. Então, era um receio que, pelo menos momentaneamente, se dissipou. Estamos bastante satisfeitos nesse sentido. Ver os alunos saírem da prova falando justamente isso, né? Poxa, filosofia caiu em peso na prova. É muito satisfeito. Eu sou suspeito para falar mais uma vez, mas é muito satisfatório. Então, nesse ponto não tenho do que reclamar. Não é de hoje, né, já partindo para um segundo momento, não é de hoje que eu acho estranho o jeito de se formular questões da banca responsável pelo Enem. Então, assim, eu nunca fui tão simpático assim às questões do Enem, no tocante à filosofia, por mais que eu esteja satisfeito pelo fato de que elas caiam, mas eu nunca fui tão simpático pela lógica apresentada por essas questões. Isso porque fica perceptível a quem é da área que os elaboradores tomam uma liberdade excessiva na formulação dessas questões, tornando-as questionáveis, tornando-as discutíveis. E por mais que eu saiba que a minha área, como qualquer área das ciências humanas, não trabalha com uma objetividade típica das ciências exatas, é indiscutível que há a coerência dentro da filosofia. E na verdade a filosofia ela trabalha majoritariamente com coerência, ou seja, com um aporte das obras, dos autores, com tópicos, com conceitos que fazem referência direta ou indiretamente ao autor e que tornam a questão ou um debate inegável sobre vários aspectos. Então, o Enem já sempre teve essa característica de trabalhar com filosofia e, ao mesmo tempo, apresentar questões bastante discutíveis do ponto de vista interpretativo. Os itens, geralmente apresentados, independentemente de pensador, eles são muito problemáticos em geral. Eu cito até como exemplo, no Enem atual, a questão sobre Maquiavel. Eu acho que todo mundo deve ter ficado em dúvida entre a e a E, os dois itens, A e E, e realmente são itens plenamente admissíveis diante dessa questão, até porque todos os dois são assim, são viáveis diante do que estava aqui posto. E se a gente for levar em consideração o legado de Maquiavel, né, e a questão justamente ela tratava disso, nenhum dos itens apresentava com clareza o que seria esse legado, que seria a separação entre ética e política, ou pelo menos em moralidade e política, atividade política. Então, assim, isso sempre foi uma característica do Enem, isso sempre foi um traço dessa prova. Os elaboradores realmente se dão a liberdade de apresentarem suas interpretações sobre os filósofos, sobre os autores, sobre as obras. Então isso aqui não me chocou, é mais do mesmo. Acredito inclusive que houve uma continuidade epistemológica, uma continuidade teórica em relação ao que vem sendo cobrado nos últimos anos. Seja como for, pode-se identificar sim uma ênfase
na questão da interpretação, na resolução dessas questões. Assim, muita gente está acusando essa prova de ser pouco conteudística, então isso torna o trabalho interpretativo mais interessante diante dessa prova, e ao mesmo tempo isso acaba excluindo, não sei se diria excluindo, mas isso acaba prejudicando quem estudou muito, quem deu muito gás para dar conta de todos esses autores, de toda a história da filosofia, já que é a minha área especificamente, né? Mas essa reclamação foi generalizada, da história, a geografia, a sociologia. Então, assim, muita gente achou a prova, portanto, superficial, excessivamente interpretativa, e é uma acusação legítima. É uma acusação legítima porque, por exemplo, né, questões como a de Derrida ou a de Foucault são claramente temas muito densos, muito difíceis para quem não conhece esses caras, mas as questões elas, por sua própria estrutura, elas levam à resolução do problema. Então, assim, o pessoal pode vir a errar, mas já conseguia se localizar pela questão mesmo sem conhecer o autor, o que é uma coisa assim negativa porque isso descredencializa a atividade de sala de aula, a atividade do estudo. Isso tira um pouquinho do peso, do esforço dos alunos que tentaram dar conta, que deram conta dessa bibliografia, desses estudos. Só em relação à filosofia são 2.600 anos de história do pensamento. Então, assim, não é brincadeira, é muita coisa. Se a gente for levar em consideração o assunto de mito, filosofia, mas são 2.700, 2.800 anos de história do pensamento. Então, isso acaba trazendo, né, para a prova um desdém nos próximos anos, um desdém da parte do aluno, porque muita gente acaba se dando ao luxo de não estudar, acha que é bobagem, vai se dedicar a matérias que possuem um caráter mais objetivo e que não tem como se esquivar por meio da interpretação. Então essa foi uma acusação feita pelo pessoal da área da história, da geografia, da sociologia também. Eu diria até que a sociologia está um pouco mais diluída entre as diversas questões, mas em relação à filosofia é isso. Eu acredito que é uma prova que nos beneficiou em termos de área. A filosofia esteve forte, esteve presente. Isso é uma vitória para nós profissionais da área, mas ao mesmo tempo foi perceptível, fica perceptível a qualquer um que fez essa prova que ela baixou o nível, deu vazão à questão interpretativa, né? Deu mais ênfase à questão interpretativa. Eu diria até que o Enem está muito parecido com a prova de 6, 7 anos atrás. Está uma prova bem menos conteudista, mais interpretativa. Então qualquer pessoa, independentemente se estudou ou não, consegue lidar com uma prova como essa. Assim, uma coisa a se destacar. Se isso é ruim, se isso é bom, não é, digamos assim, construtivo. Isso acaba trazendo, né, para a nossa área um certo desdém que acaba prejudicando para a nossa grande área nas ciências humanas. Seja como for, ainda fiquei muito satisfeito pelo fato de que a filosofia e a sociologia estiveram aqui presentes e com muita força. E é isso, não tenho mais nada a acrescentar de forma geral. Depois eu vou talvez falar um pouco sobre as questões, os itens, aí fica mais fácil de se pontuar aqui as características e os vícios desse tipo de prova, beleza? Mas é isso, valeu, um abraço.